Olá, você que está ligado acompanhando a programação da TV Grão-Pará, já estamos no ar com o DigiShow Entrevista e hoje nós vamos conversar sobre tecnologia. Um papo muito gostoso. Hoje estamos recebendo o professor Walter Júnior. Que prazer estar recebendo você hoje aqui, professor Walter Júnior. Estamos recebendo também o Dilmar Cunha, que é diretor de conteúdo da Intercelere. Que prazer estar recebendo vocês aqui hoje. A gente é um prazer estar aqui e falar sobre tecnologia aplicada à educação, né? Relembrar algumas tecnologias que eram do passado, já aplicado na educação. E vamos falar também sobre as tecnologias futuras, né? O que nos espera aí, o que está acontecendo, quais são as tendências, vai ser bem interessante, não perca. E professor Walter, o que é a Intercelere? A Intercelere é uma empresa de tecnologia para a educação, né? Que nasce com um grupo de pais e professores e cientistas, que a gente conseguiu enxergar um déficit, né, principalmente na questão de matemática, e essa empresa nasce dentro do Parque de Ciência e Tecnologia, né, que faz parte de um ecossistema ali da Universidade Federal do Pará, da Universidade Rural da Amazônia, que tem o objetivo exatamente de converter ciência em produto e fazer com que esse produto chegue até a sociedade e que a gente consiga de alguma forma contribuir com a educação brasileira, porque nós acreditamos de verdade, como professor, que só através da educação nós vamos mudar esse Estado e esse Brasil. E professor Dilmar, o que você pode nos pontuar a respeito dos conteúdos que a Intercelere vem produzindo nesses últimos anos? A Intercelere, desde 2014, a gente vem se propondo a criar conteúdos que possam ajudar na educação. E começa com a antiga tabuada, onde eu apresento para o Walter, que já é meu amigo há 40 anos, então a gente se junta para alavancar com a facilidade um pouco mais a educação, já que a temida tabuada sempre foi o terror da escola. E a gente apresenta nesse momento uma nova roupagem, colorido, fácil, um aprendizado bem gostoso de dizer assim mesmo, bom, agora a matemática não é mais aquele bicho-papão, e sim um coelhinho que dá para se domesticar. E com essa introdução da nova tabuada, a gente vê que a gente começa a conquistar os novos públicos, novos alunos, novos professores com essa tecnologia inovadora. E é engraçado, até falando em conteúdo, Sim, que as coisas foram acontecendo tão naturalmente e quando a gente, em algum momento, falava de tabuada, né, nós tivemos situações muito críticas, assim, de pessoas que tinham boas lembranças, né, e também muita gente não tinha tão boas lembranças assim. E a gente foi começando a perceber o quanto isso não era tão adequado, né? Aquele método antigo. Então, isso foi retirado, e tinha que ter sido retirado mesmo, né? Era muita violência, era um método muito arcaico. Mas a tabuada, a tabela, né? Igualzinho como é uma tabela periódica, ela não deveria ser retirada. E eu acredito que hoje nós estamos sofrendo essa consequência também, né? Os nossos alunos no contexto geral, inclusive os nossos alunos que acessam o nível superior, trazem essa deficiência, né? Trazem essa base mal formada da matemática. Então foi muito importante para a gente naquela época. Essa experiência é bom destacar que foi uma experiência realizada com as escolas públicas, né? Onde a gente vê esse déficit mais crítico ainda, né? E a gente tem trabalhado exatamente nessa busca de construir conteúdos inovadores com o uso de tecnologias acessíveis. Para quê? Para que essa massa, para que essa base consiga realmente, né, construir algo sólido para que a matemática não seja realmente algo muito crítico. E Walter, vocês lançaram um projeto, que foi o projeto Matematicando. Fala para a gente a respeito dele, como o projeto Matematicando funciona na prática realmente. O Matematicando, ele é uma metodologia, né, que ensina as operações básicas para os alunos e ajuda o professor nesse processo, onde existe uma relação das cores, né, que são cores que são gatilhos de memórias, atividades neurolinguísticas, porque tudo isso está posicionado de uma forma onde o aluno faz atividade com os dois lados do cérebro, coisa que ele não fazia com a clássica tabuada. E, claro, como nós estamos no século XXI, um ambiente totalmente digital, a gente precisa levar isso para um ambiente gamificado digital. Então a gente construiu um aplicativo. Inclusive você que está nos assistindo, você pode baixar o aplicativo Matematicando e usufruir, né, com o seu filho, com o seu sobrinho, né, e não mais sofrer daquela forma que você sofreu lá atrás, né,
agora de uma forma muito mais divertida, com o uso de games, que toda essa geração já está acostumada a aprender no final a matemática básica, a famosa tabuada. Professor, e fala pra gente a respeito do outro projeto que vocês lançaram, que foi o projeto Geometricando. Então, o Geometricando, ele já trata uma outra parte da matemática, que é a geometria, né? A gente percebeu também o quanto esse conhecimento era importante para o aluno e o quanto isso fazia falta nas soluções dos seus dia a dia. Inclusive, você pode estar imaginando, né, entrar numa casa, às vezes, ver um sofá muito pequenininho perto de uma parede muito grande, ou o inverso, né? Uma parede muito pequenininha com um sofá muito grande, as coisas não muito bem organizada. E isso ali já é reflexo de uma falta desse entendimento, né? Então imagina quando você vai construir alguma coisa no dia a dia, algo que é necessário para a sua vida. Então a gente, numa experiência, uma imersão em Monterville, lá na Califórnia, nós tínhamos uma reunião todos os anos no Google presencialmente, né? Hoje nós somos um partner do Google for Education aqui na região. E a gente foi para essa experiência, o Google estava apostando muito no uso de realidade virtual, com óculos de realidade virtual. Quando nós voltamos para o Brasil, a gente precisa fazer alguma coisa ligada a essa parte de realidade virtual. E aí a gente construiu o Geometricando. Ele é um aplicativo que o aluno faz uma imersão em realidade virtual e a partir dessa imersão o aplicativo converte objetos do seu dia a dia, né? Objetos que eles estão acostumados a ver, por exemplo, um triângulo de uma régua, né? E aí eu consigo dar conceitos sobre esse triângulo. Depois o aluno vai para uma imersão para geometria espacial, então o aluno escolhe um lugar onde ele quer ir visitar, que tem aquela forma geométrica, e a partir daí dessa imersão, todos os objetos que estão ao redor se convertem em geometria regular. Imagina, por exemplo, você visitando a França, né, visitando Paris, e quem vai a Paris tem que conhecer a Torre Eiffel, né? Então quando você aponta com óculos para a Torre Eiffel, ela se converte numa forma geométrica regular, parecida com uma pirâmide, né? Imagina visitar, por exemplo, as pirâmides do Egito e aquela pirâmide real se converte numa forma geométrica regular. Então isso traz mais leveza para o aprendizado, né, dessa relação de objetos e formas geométricas e também permite que o professor consiga fazer isso um pouco diferente do que ele tinha anteriormente, que era só um quadro plano, né? Imagina desenhar um objeto, né, espacial num quadro plano. Então o professor geralmente usava ali aqueles pontilhamentos no meio, né, para tentar que o aluno enxergasse todas as faces daquele objeto. Agora não precisa mais, ele faz essa imersão com o aplicativo e consegue enxergar todas essas formas geométricas. Ah, que legal então. Estudar agora está muito mais gostoso, né, professor? E agora a gente pode falar que as aulas, né, no método EAD serão muito mais prazerosas para assistir. Com certeza, né? A gente está fazendo essa linha do tempo, né, do que foi lá no passado, da tabuada, de métodos. Eu sempre gosto de falar também, né, que o quadro, por exemplo, quadro negro é uma tecnologia. Estamos falando de tecnologias atuais, né, de realidade virtual, de realidade aumentada, de EAD. Com certeza, com a pandemia, essa tecnologia nos ajudou muito, né, onde professor e alunos se conectavam sem sair da sua casa, né, mantinham ali aquela segurança. O EAD, com certeza, contribuiu bastante para que a educação não parasse, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que isso não é a realidade para todos os nossos alunos brasileiros. Ainda existe toda uma questão cultural, existe uma questão de infraestrutura, né? Existe também uma questão ainda de gestão no contexto geral, de acreditar realmente nesse caminho, mas isso é uma tendência sem volta, né? Um caminho sem volta, o uso das tecnologias. E agora eu posso falar como pesquisador, já venho desde 2014 também, estudando o uso dessas tecnologias em ambientes educacionais, assim como outros segmentos, isso evoluiu bastante, né? Mas na educação isso ainda não acontece com tanta intensidade, né? Mas agora a gente tem percebido o quanto isso tem se intensificado e a gente começa a ver coisas, inclusive, futuras, né? Pensando até que, de repente, o EAD não seja mais uma coisa tão
tão nova assim, né, se tratando de tecnologia dentro do ambiente educacional. Professor Gilmar, e o que você pode nos falar a respeito da tecnologia 5D que está chegando aí? Nós estamos realmente preparados para essa tecnologia? Eu acredito que a 5 vai ser mais uma prova de habilidade, porque ela vai chegar numa intensidade como foi anos atrás, quando o celular chegou na tua mão. Você não sabia ainda o que fazer. Então você vai ter que se adequar, se aperfeiçoar, para você ter o domínio dessa nova tecnologia, porque a tecnologia ela espanta um pouco. Você não sabe o que vai acontecer. Então você tem que se apropriar, como aconteceu, eu lembro quando a gente comprou a primeira televisão a cores da minha mãe lá em 1978. A gente não sabia como fazer, como controlar. E depois ficou uma coisa tão normal, tão fácil de utilizar, mas para isso você tem que se preparar para essa nova tecnologia. É uma tecnologia que está chegando. E a respeito do óculos, né? Você trouxe o óculos, vamos mostrar? Então, sim. Então, a gente está falando tanto de realidade virtual, né? A gente está falando de tecnologias atuais e tecnologias que tendem ao futuro, né? Claro que para usar a realidade virtual, quando a gente criou o Geometricando, a gente precisava ter pelo menos um celular, e aí celular não é um problema, né? Para ninguém, quase todos têm celular à sua disposição, mas era necessário ter um óculos de realidade virtual, e esse era o grande problema. Então a gente pensou, por que a gente não pode criar um óculos de realidade virtual feito daqui da Amazônia, 100% sustentável, né? E a gente criou o Miriti Board, o óculos de realidade virtual feito com uma matéria-prima nossa, daqui da Amazônia, né? Que tem muito a ver com a nossa cultura. Inclusive hoje esse óculos ele é construído pelas comunidades locais aqui, né? Então mando um abraço aí para todos lá de Abaetetuba, em especial nosso parceiro Joel, que é o líder por lá, né, da construção do óculos. E mais, o que é interessante é que hoje esse óculos já gera uma atividade econômica, né, diferenciada para essas comunidades locais. A gente tem sempre falado sobre a questão de ser sustentável, de manter a floresta em pé, né, mas às vezes a gente não se preocupa em manter os guardiões da floresta na floresta. Sim. Então hoje a gente tem trabalhado muito forte com isso, né? E a última etapa de construção do óculos, a pintura, é feita pelas mulheres, né? Então a gente também não deixou de levantar essa bandeira das mulheres, né? O quanto as mulheres fazem parte desse processo, o quanto elas são importantes, o quanto elas precisam ocupar as suas posições. Então, as mulheres guerreiras também lá de Abaetetuba estão conosco. Esse projeto está em expansão. Nós já estamos levando para 5 cidades no Pará, com comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né? Pessoal lá em Altamira, em Oriximiná, aqui no Marajó, onde serão construídos esse óculos. E esse óculos serve para quê, Valdo? Esse óculos serve para que você consiga pegar o seu celular. Isso, nos mostra como funciona na prática, né? Na prática, você vai construir o seu óculos de realidade virtual, né? Inclusive, quem quiser construir o óculos pode acessar o site que está lá, o passo a passo. O passo a passo. Isso, exatamente, está lá no site www.intercelery.com.br. Acesse e siga o passo a passo como construir o seu óculos de realidade virtual. Ou então, nos procure que nós já temos óculos lá pronto, né, feito por essas comunidades locais à disposição de vocês. Depois de feito o óculos, você pega o seu celular, baixa as aplicações, que também tem toda uma orientação lá, coloca esse celular dentro da caixinha, dentro do óculos, e vai usufruir da realidade virtual. Vai poder experimentar a geometria, vai poder ver as formas geométricas planas e espaciais, né, numa pode viagem, criar por exemplo, o avatar, né? pode criar o seu avatar, e ele é leve, confortável, dá para assistir filme, né, professor? Jogar, dá. Olha que maravilha. E bonito, né? Você pode personalizar também, que legal. Isso então é a tecnologia servindo para a nossa sociedade de fato, né? É a concretização de tudo, não é, professor? É isso mesmo. E por último, uma novidade, né, que a gente está em construção. Todo mundo está falando de metaverso, né? Sim. Metaverso é a palavra mais procurada hoje por todos os internautas. E a gente está construindo agora um aplicativo chamado Geometa, Aprenda Geometria no Metaverso. É uma, na verdade, evolução do nosso Geometricando, onde a gente construiu agora um mundo metaverso,
Um mundo onde você vai entrar no jogo como um aluno e terá nesse ambiente virtual um professor te dando todas as orientações, né? Convertendo ali novamente objetos em formas geométricas, mas agora todo mundo no mesmo ambiente. Então imagine, né, eu e os meus 40 alunos dentro de uma sala, e eu podendo lançar desafio para esses alunos, mostrar, fazer alguma imersão com eles para mostrar uma determinada teoria. E eu tenho certeza que esse novo modelo de aprender e de ensinar dentro do metaverso irá revolucionar, né, todo esse processo. Porque a gente vai ter possibilidade agora de ensinar os nossos alunos de qualquer lugar, né? Você vai realmente ter a possibilidade de converter aquela teoria numa prática, né? Então, muitas vezes a gente deve ter se perguntado, mas por que eu estudei isso? Por que eu estou estudando essa determinada disciplina? Por que eu estou estudando essa parte da matemática? Eu vou aplicar onde? E nós, professores, nós vamos poder mostrar para você, aluno, né, para você no contexto geral, onde aquilo se aplica, né? Uma determinada teoria da física, uma determinada teoria da matemática, onde é que isso se aplica no contexto geral. E o mais interessante é que essas imersões a gente está levando muito para o lado do nosso ambiente da Amazônia, né? E ter esses conhecimentos, essas observações a partir da floresta, a partir do Ver-o-Peso, a partir da Praça da República, né? A partir de ambientes que são do nosso cotidiano. E outra coisa legal também, professor, que eu queria que você compartilhasse com a gente é a respeito do laboratório que a Intercell ele oferece, um laboratório, e esse laboratório ele não fica físico, né? Vocês levam o laboratório até as escolas, até as pessoas que querem de fato estudar. A gente percebeu que essa iniciativa de construir o óculos, né, do professor e do aluno, às vezes não acontecia muito bem. Então, precisava de internet, então a gente resolveu construir um laboratório móvel, um laboratório que tem um formato de um óculos, e dentro desse laboratório a gente adicionou 40 óculos e 40 dispositivos, né, com rodinha, claro, para que o professor consiga levar esse equipamento para dentro da sala de aula e consiga executar essa atividade fim, principalmente, né, com os seus alunos. Então, imagina, por exemplo, você recebendo uma aula de biologia, né, e o professor está falando lá sobre a biologia marinha, e ao final da aula ele leva a turma toda para mergulhar no fundo de Fernando de Noronha e enxergar toda aquela beleza do fundo de Fernando de Noronha e mostrar uma alga, mostrar os animais ao redor. Então imagina o quanto isso é rico, né, no processo de aprendizagem. O quanto isso será inesquecível para os alunos, assim como a gente já fez atividades lá atrás em que o professor mandava a gente desenvolver alguma coisa, e isso foi... Ia para o planetário, né, era professor? O Centur. Isso, justamente. Agora ele não precisa mais, né? Agora ele, usando a realidade virtual, ele vai conseguir levar esses alunos para ter essa experiência. É claro que eu não estou aqui dizendo que a gente vai trocar a experiência do presencial, do real, pelo virtual. Mas em situações em que a gente não consegue fazer isso, que imaginem, por exemplo, levar os meus 40 alunos para mergulhar, né? O quanto isso seria perigoso e o quanto seria dispendioso. Sim. Né? Mas a realidade virtual vai te promover isso, ela vai te proporcionar essa possibilidade, e com certeza o conhecimento, o processo de aprendizado do aluno irá ter um crescimento considerável. E aqui nós estamos falando, professor, do ambiente escolar, né? Imagina aí essa tecnologia aplicada na iniciativa privada, né? As empresas, quanto poderão produzir usando essa tecnologia, né? Na verdade, a gente está destacando aqui o segmento educacional, mas esse movimento começa exatamente num ambiente comercial, né? Um ambiente em que você vai ao shopping, então imagina, literalmente ir ao shopping via o metaverso, né? Fazer as suas compras, né? Chegar até uma loja, ter um atendente, né, personalizado para te mostrar quais são as peças que estão ali disponíveis. Você escolher uma camisa, né? Escolher a cor da camisa, trocar a cor da camisa, o tamanho da camisa, né? Então tudo isso num ambiente metaverso, com certeza vai ser muito mais simples para a gente. E o que eu estou falando aqui não é coisa do futuro, não, é coisas que já estão acontecendo, né? As maiores lojas já fazem isso, né? Mais recente eu lembro do lançamento de um tênis, né, de uma marca muito famosa,
em que eles lançaram o tênis primeiro no ambiente virtual, via os NFTs, que são os objetos autenticados, né? Os objetos únicos autenticados. Então imagina você ter um tênis com a tua característica, com as cores que você quer, lá autenticado digitalmente como um objeto seu, né? E você depois poder fazer o que você quiser com esse objeto, né? Trocar, vender. E foi um sucesso, o número de vendas foi considerável, e agora que essa empresa está pensando em lançar esse tênis no nosso mundo real. Então imagina o quanto isso é louco, imagina o quanto é o nível, né, tanto de satisfação de quem está comprando, de quem está comercializando, porque aquilo ali tudo é um modelo virtual, né, um modelo digital, onde a instituição já teve com certeza um considerável lucro com isso, né, e que agora que ela vai lançar no mundo real. Então, assim, são muitas possibilidades, né? Hoje o metaverso está muito focado a parte de entretenimento e de negócios, e está muito focado também na questão da comunicação, né? Se entende que esse também, como um novo conceito, o metaverso se apresenta como mais uma evolução da comunicação, né? Então, assim, só para lembrar para a gente que lá atrás, lá no passado, a gente só se comunicava verbalmente. Depois nós começamos a deixar registro na pedra, né? O homem realmente, literalmente, escrevia na pedra. Depois veio o papiro, né? Escrevia no papel. Depois a gente teve uma evolução dos textos no contexto geral. Depois nós já tínhamos tecnologia de transferência de texto, como a gente tem até hoje, né? Os aplicativos de envio de texto. Depois nós tivemos uma evolução na comunicação via imagens, né? Que a gente foca aí, por exemplo, no Facebook, né? Que foi uma grande mudança de comunicação. Depois a gente teve uma comunicação de vídeos, onde você produzia, assistia, né? E a gente faz foco aí ao YouTube. E o metaverso ele vem para juntar tudo isso, né? Além de você ter imagem, ter texto, ter áudio, você vai também ter a sensação como se você estivesse realmente lá naquele local. Então imaginem que num futuro bem próximo, numa entrevista como essa, você vai estar lá em Salinas, né? Que maravilha! Nesse período agora de férias. Eu posso estar em qualquer lugar, o Gilmar também, e nós poderíamos nos reunir nesse local aqui para falar com o nosso público, no contexto geral, sem precisar estar aqui fisicamente, né? O quanto isso seria para a gente algo que nos traria com certeza um conforto considerável. Verdade. Né? Que bom, professor, que maravilha. Sempre bom ouvir vocês. Muito obrigado. Leve o nosso abraço a toda a equipe de vocês. Muito obrigado. Eu queria, no final, deixar um convite. No dia 3 de setembro, nós estaremos fazendo o lançamento oficial do Geometa, Aprenda Geometria no Metaverso. Nós teremos também lá na Feira Panamazônica do Livro, lá no hangar, todos estão convidados nesse dia, será às 17 horas. Nós teremos também uma rodada falando sobre o passado, o presente e o futuro do uso da tecnologia na educação. Tá? Esteja lá conosco. Professor Gilmar, muito obrigado. Suas considerações. Agradecemos e estaremos também com o nosso espaço lá na Feira Panamazônica também. Visite, conheça, nós vamos estar com todas essas novidades e mais que a gente vai lançar também, tá? Já sinta-se convidado para a 25ª PAN. Vai ser muito gostoso a gente poder ter essa sensação de perto. Para você que está nos acompanhando através da TV, você pode acompanhar essa entrevista em todas as plataformas digitais aqui da TV Grão-Pará. Um grande abraço a todos.